Atenção, triunfo! Estamos novamente com a transmissão da Rádio Nova Ordem Missionária. Sou Jardel Bart, estou transmitindo do Barreto, a sua rádio, a rádio online, Rádio Depósito Nova Ordem Missionária. Agora são exatamente 17 horas. Gente, graças a Deus estamos mais uma vez aqui transmitindo e logo após a nossa pregação, nós vamos tocar muita música para você. É uma pregação curta, bem rápida, referente ao acontecimento, da maior tragédia registrada no Brasil com uma equipe esportiva. Foi o caso triste, muito dolorido. Quero expressar aqui meus sentimentos, as famílias de todos os jogadores do Chapecoense, e vamos dar continuidade aí, na nossa programação com a pregação aí que eu citei, a situação do acontecimento, referindo-me ao livre-arbítrio, É um pedacinho bem curto e a pregação completa vai estar daqui uns dias já à disposição no YouTube. Gente, vou deixar a pregação aí e curtam a nossa Nova Ordem Missionária. Quem era o Chapecoense antes deste acidente? Qual a mídia que lembrava do Chapecoense antes deste acidente? Quando que o Chapecoense ia tomar mais de 3 horas de uma emissora como a Rede Globo? Qual time brasileiro que receberia homenagens do mundo? O Chapecoense? Quando que o Chapecoense seria visto? Quando que a vida de cada uma dessas pessoas seriam reconhecidos da maneira que foram após a morte? Nunca, porque nunca lembraram do Chapecoense, nunca foi reconhecido como um clube profissional grande. Por isso que eu digo, não é Grêmio, não é Inter, não é São Paulo, não é Corinthians, não é Feliciano, não é Papa. Não existe hoje um nome sequer que esteja impregnado na história como o nome dos jogadores do Chapecoense, porque Deus utilizou cada um deles como ferramentas para marcar uma história, e essa história não termina aqui, porque o sacrifício nunca é feito em vão. Deus nunca escreve torto, Deus escreve certo, Deus não erra. Algumas pessoas podem dizer, mas Deus mata? Sim, porque Ele quer registrar para sempre um momento na história. Se o Chapecoense ganhasse este campeonato, será que seria lembrado? Seria sim registrado o campeonato, a vitória. Mas eu pergunto para vocês, quem hoje todos esses que mudaram a fotinho do Facebook e botaram "Vamos, Chape"? Me diz um que sabe de cor o nome de todos os jogadores do Chapecoense, fora as pessoas que moram em Chapecó. Ninguém sabe, porque nunca ninguém deu bola pro Chapecoense. É uma ignorância de tão grande tamanho que as pessoas tentam passar uma solidariedade que nunca existiu. Uma mentira, uma fraude. Mas Deus não gosta de fraude. Por isso, Deus viu o sacrifício desses jogadores, Deus viu a motivação, o que motivou eles a chegarem a uma final, o que foi feito de cada um até os dias de hoje. A falta de solidariedade com o Chapecoense, porque nunca foi reconhecido. Deus viu tudo isso e imortalizou cada um deles. Deus colocou no rol dos imortais cada jogador do Chapecoense. E algumas pessoas ainda vêm dizer que Deus não existe. Deus imortalizou todos esses que foram sacrificados para marcar a história. O Chapecoense jamais será esquecido. O Chapecoense jamais será esquecido. Cada nome dessas pessoas que se foram estão imortalizadas, porque o livre-arbítrio de Deus é muito maior do que o livre-arbítrio dos técnicos que deveriam de fiscalizar a elétrica, dos técnicos que deveriam de cuidar do combustível, sabe-se lá se do piloto ou da agência dona do avião. O livre-arbítrio de Deus tornou essas pessoas imortais. O livre-arbítrio de Deus fez com que eles nunca mais saíssem da história, do coração, da mente, do psicológico dos brasileiros. Deus imortalizou o Chapecoense de uma maneira triste para os homens, mas de uma maneira incrível para o reino espiritual. Para o reino material, tristeza, dor, angústia, mas para Deus, eles estão lá.
eternizados. Alguém lembra quando o Chapecoense foi criado? De tantas pessoas solidárias que amam a história do Chapecoense, sabemos a história do Chapecoense? Agora vamos saber, porque o livre-arbítrio de Deus definiu a eterna existência de cada um deles. E Deus é tão incrível que manteve pessoas vivas. Foram cinco pessoas que vão testificar a mão do Eterno, a mão do Criador. Deus manteve pessoas vivas na queda de um avião onde mais de 70 morreram. Deus não existe, me prova que Deus não existe. Deus é malvado, me prova que Deus é malvado. Deus eternizou cada um deles. Deus manteve vivo pessoas para testemunhar aquilo que Ele fez. Ele marcou a história, Ele marcou o Brasil. Ele marcou o Brasil com a morte dessas pessoas. Todos os eventos que eu citei há pouco tempo imortalizaram uma geração de pessoas que se sacrificaram para que o tempo fosse marcado. Essas pessoas, todas as pessoas que perderam suas vidas em cada evento desses, até aqueles 2 terços de crianças, elas foram imortalizadas para marcar uma era, para marcar uma história. Analise, todo sacrifício tem um fundamento. Todo fundamento tem uma mão muito maior do que a do ser humano, tem uma consciência muito maior do que a nossa. Todo sacrifício tem um raciocínio muito lógico, além do nosso conhecimento. Então, vamos parabenizar Deus. Vamos exaltar o nome de cada pessoa dessas que foram sacrificadas, que perderam suas vidas. Porque elas não perderam em vão, e pode ter certeza. Ninguém, absolutamente ninguém, nem emissora, nem pessoa física, nem pessoa jurídica, ninguém, nem rico, nem pobre, ninguém vai esquecer dessas pessoas. Essas pessoas que caíram junto com um avião, porque eles representavam uma cidade, eles representavam pessoas, eles representavam um estado, eles representavam o país. Só quero registrar esse rápido raciocínio e lembrar a todos vocês que o sacrifício dessas pessoas não podem ser marcadas por políticos podres, sem vergonhas e sem escrúpulos, que utilizaram do evento, que utilizaram da vírgula, do ponto e vírgula, da marcação do tempo do Eterno para aprovar o aborto, para aprovar a PEC 55. Utilizaram do evento, do sacrifício, do exemplo de eternidade que Deus fez na vida de cada jogador desses, para marcar o Brasil com a morte através do aborto e através da destruição do projeto contra a corrupção, que agora eles utilizaram da tristeza do país para acabar com a Lava Jato, para acabar com todo o sistema de justiça que estava fazendo com que essa transformação acontecesse. Creio que o livre-arbítrio de alguns foi influenciado por Deus. Sim, senhor. Foi, porque Deus queria marcar a história. Agora, o sacrifício daqueles que deveriam fiscalizar e analisar toda a situação do avião deve de ser cobrada, porque esse avião não caiu por nada. Esse avião caiu porque alguém tomou a livre posição de autorizá-lo a voar sem ter condições. Fica o meu registro e um forte abraço para vocês. Que Deus abençoe Triunfo, que Deus abençoe o estado do Rio Grande do Sul, que Deus abençoe o Brasil e muitos que escutam essa mensagem. Abram os olhos, porque o sacrifício das pessoas não podem ser utilizados para bandido, corrupto, safado, manipular uma nação. Fiquem com Deus. Nova Ordem Missionária. Agora você vai ouvir mais uma novidade. Na melhor rádio. Bem-vindos ao momento power da adoração da Rádio Web Nova Ordem Missionária. Aumente o volume, aumente o volume.
cheios do Espírito Santo. Aqui, meu irmão, tem esse negócio não, é unção direto, pressão do Espírito Santo na veia, é oração, mão pra cima, é nós, aleluia. Vou dizer quem sou eu. Uai, cheio de graça, cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do manto. Fica à vontade, chega mais perto, chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão. Atitude, joga a mão pro céu, recebe esse fogo aí. Muita pressão, cheio, cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio do Espírito Santo, irmão. Sejam cheios do Espírito Santo.
Eu amei, perdido pelo mundo sem saber.